coisas bastante vitais, das quais desejo falar. Da ressurreição, algumas coisas fundamentais. E eu desejo anotar algumas coisas, eu mesmo, enquanto prossigo. Let's turn over here in the scripture in Matthew, the 24th chapter, or the 22nd chapter rather, and begin with the 41st verse. I want to read the text of scripture and over into the resurrection. Primeiro, vamos ler aqui na Escritura, em Mateus, capítulo 24, ou melhor, capítulo 22, e começar com o versículo 41. Amém. Deus abençoe, irmãos. Romanos capítulo 11, verso 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Grande Criador, desejamos não ser contado com aqueles que foram endurecidos, mas contados com aqueles que receberam de bom grado a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentarmos. Um resto segundo a eleição. Tem tempo que fica tanta gente e somente um é tirado. Ficaram todos e Deus levou apenas Enoque. É um resto segundo a eleição. Não tinha mais para Deus levar. Outros tinham que cumprir, como Noé, sua família, teve que cumprir outro propósito em outro resto do mundo, segundo a eleição. Precisou de vir as águas do dilúvio para eles se salvarem. Aprendemos que as mesmas águas que salvaram Noé e sua família matou os antediluvianos. Uma promessa de Deus te leva no arrebatamento e condena os outros. A mesma palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta, dá vida ao eleito e corta e mata o não eleito. E esse tipo de gente sempre existiu no mundo. E devemos reconhecer que não somos muito diferentes. Nós queremos ser contados com aqueles que entram, com aqueles que são raptados, com aqueles que se salvam. Queremos ser contados com aqueles que não são queimados na fornalha, não são comidos por leões.
queremos ser contados com aqueles que reconheceu João, o profeta do dia, Cristo, o Deus encarnado, reconheceu a descida do Espírito Santo. Queremos ser contados como aqueles que no dia foram escolhidos. Como Irineu, no meio de tanta gente, ele foi escolhido para ser o mensageiro. Paulo foi escolhido para poder ser um mensageiro e apóstolo aos gentios. Depois vem Irineu, Martim. Olha, tinha milhares de pessoas, milhões de pessoas, mas Deus escolheu um para aquele fim. Os outros se salvaram crendo, obedecendo, vivendo a mensagem daquele um. Até hoje nós somos salvos crendo, obedecendo a mensagem de Paulo. É um homem. Mas se você quer chegar à glória, não pode chegar só com 7 trovões. Tem que chegar com as doutrinas que Paulo deixou, que Pedro deixou. Todos nós temos que passar por isso. Então, não é apenas uma coisa, é como a mensagem do irmão Brana, não é apenas uma parte. Quando nós falamos da terceira etapa, é porque já vivemos a primeira e segunda, já passamos pela experiência da primeira e segunda etapa. Então, agora vem uma experiência da terceira etapa. Tem uns que não viveram aquela experiência da primeira e segunda etapa. Eles vivem dentro da terceira, aquela experiência que é o batismo, é uma experiência de primeira e segunda etapa. Eles recebem um profeta, creem num profeta. Isso é experiência de primeira e segunda etapa. A deidade, crer no único Deus. Isso tudo está dentro da terceira etapa, porque as pessoas chegam na hora final. Então, aquilo é um complemento. Você não tem apenas 7 trovões. Nós não temos apenas o Cordeiro, céu do trono. Nós não temos apenas novo nome. Não, nós temos o nome também. Entende? Porque nada valeria para você ter o novo nome se não crer no nome. Não adianta, olha, eu tenho um novo nome, mas se não creu no nome, não foi nem batizado no nome. Primeiro, tem que ser batizado no nome, Senhor Jesus Cristo, para depois receber o novo nome. São coisas assim que você não pode ficar sem elas. Eu quero só isso, eu quero só batismo, também não vai adiantar. Eu quero só trovões, também não vai adiantar. Eu quero só novo nome. Não? Você tem que ter tudo. A mensagem é um todo. Você não tem uma parte da mensagem. A terceira etapa, diz Deus para o irmão Brana, é a parte adicional do seu ministério. Quando ele pensou que aquela etapa que viria seria a morte dele, ele diz, não, aquilo é uma parte adicional. Quer dizer, mais uma que tem que ser colocada ali. A terceira etapa. Sem aquela etapa, irmão Brana não saberia de selos, trovões, novo nome, da vinda do Filho do Homem. Aquilo ali tudo estava dentro daquela etapa. Irmão Brana precisou daquela etapa e nós também precisamos. Hoje nós temos ela por completo. E é um resto. É um pouquinho de gente hoje. Porque se você for olhar pelo tamanho do mundo, e do tamanho do mundo religioso, logo o tamanho do mundo da mensagem. São milhões de pessoas na mensagem, no mundo. E a parte da noiva é um resto, quase insignificante. Aos olhos do mundo, aos olhos da religião, aos olhos de quem crê até no profeta, da primeira e segunda etapa. Ele chega ao ponto de dizer, vocês acham que é só aquele povinho
que está certo. Agora, nós temos que lembrar que lá atrás também foi dita a mesma coisa. Os pentecostais diziam, vocês acham que é só aquele grupinho de gente lá que está certo? E além de ser só aquele grupinho, naquele grupinho ainda tinha 3 classes de crentes. Então, mas é tão pequeno, ainda tem que dividir em 3? Tem. É pequeno o grupo e ainda tem que fazer seleção, tem que selecionar. E a gente não tem que ficar com medo. Mas se vai selecionar, já é pouco, será que vai sobrar lugar? Será não. Você precisa de crer. Isso daí é fé. Você crê que você é contado como um dos tais. Você está ali dentro. Você é o que foi tomado. No meio de tanta gente, ele te tomou. Não é questão que você ficou oferecendo, porque para uma etapa dessa ninguém oferece. É difícil oferecer para a terceira etapa. Eu estou me oferecendo para crer no profeta, estou me oferecendo para batizar em nome de Jesus Cristo, estou me oferecendo para crer no novo nome. Isso daí, você tem que deixar muita coisa. Como pode você oferecer? Ele que tem que vir e te advertir. Você tem que ir ao anjo. Ele nem te leva, você tem que ir ao anjo. Vai ao anjo. Diga para ele, dá-me o livrinho. E Deus então já adverte, ele mostra o que vai acontecer. Olha, vai ser doce na sua boca, amargo no seu ventre, mas ainda importa que profetizes outra vez. Isto é para um resto, segundo a eleição. Houve um resto em cada época. Eu estou aqui com Romanos 11. Deixa eu ler um pouquinho, para você ver o resto no tempo de Israel. Romanos 11, verso 1 em diante. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu poderia aplicar isso para nós. Rejeitou Deus o seu povo gentil? Porque lá era o povo judeu. Não, de modo algum, porque eu também sou gentil. E sou da mensagem do 7º mensageiro. Eu pertenço. E lá ele pertencia à tribo de Benjamim, o último filho de Rebeca, Jacó. Vem Benjamim. E aqui, o último mensageiro, William Branham. Deus não rejeitou seu povo. Tem um resto que sempre quer, que está em busca. E eles fazem parte sempre do último. Paulo fazia parte de Benjamim. Rebeca, quando deu à luz a Benjamim, Raquel, quando deu à luz a Benjamim, morreu. Deus não rejeitou o seu povo. Muitas vezes é o povo que rejeita Deus. Deus está de braços abertos. Ele tem a mensagem. Só que Deus não muda. Deus não muda. Deus não anda segundo o meu pensamento, o seu pensamento. Deus já tem o pensamento do dia. Aquilo ali já está predestinado para aquele dia. Aquele grupo de gente vai receber, aquele outro vai rejeitar. E a gente tem que ser agradecido por ter sido contado como um daqueles que recebeu. Certo? Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. E você sabe que você foi conhecido nele antes da fundação do mundo. Ele não te rejeitou. Ou não sabeis que a Escritura diz que Elias, como que fala Deus como que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. E agora você não pensa que só eu fiquei e que eu fico numa boa. Não, só eu fiquei e ainda busca a minha alma ainda. Ele estava se sentindo sozinho e sendo perseguido. Sozinho, e lá vem o povo atrás de mim. Lá vem Acabe, Jezabel. E Deus teve que ajudá-lo ainda.
mas que lhe diz a resposta divina. Que a gente sempre precisa de uma resposta de Deus. Se Deus não responder quando você diz, estou só em casa, só eu cristão, ninguém mais quer. Aí você começa a lamentar, a razoar. Não, você depende de Deus vir e te consolar e mostrar para você, você não está sozinho não. Você não está sozinho não. Mas na sua casa você pode estar sozinho no seu lar. Mas você sabe que está sendo contado entre aquele resto, segundo a eleição. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões. Quer dizer, o profeta Elias reclamando, eu fiquei só. Deus diz, não, eu tenho 7.000 aí ainda. Então você não tem que reclamar em casa, reclamar no trabalho, reclamar na rua. Você não tem que arrazoar, você tem que crer. A única coisa que nós podemos fazer é crer. O que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que crer. Agora eu tenho que crer no quê? Eu tenho que crer naquilo que Deus prometeu fazer no meu dia, porque o que Deus prometeu fazer nos dias de Paulo, Ele já fez. Nos dias de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, do irmão Branham, Ele já fez. Eu tenho que crer, agora ter fé em Deus, no que Ele prometeu fazer no meu dia. E eu crer naquilo, e eu ser um resto, segundo a eleição. Mas daqui é a sobra, o resto é a sobra. Aí eu não quero ser o resto, eu quero ser, você quer ser o tal, mas não, é o resto. Segundo a eleição ainda. Porque se não fosse a eleição de Deus, fomos elegidos nele desde antes da fundação do mundo. E a Bíblia mostra isso, para que andássemos santo, limpo. Agora está nele, a eleição é nele. Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Paulo podia mostrar, aqui tem um resto, segundo a eleição da graça. E Paulo era um daquele resto. Paulo era ele. Eu pertenço aqui à tribo de Benjamim. Mas Deus não rejeitou seu povo, porque Ele falou comigo, Ele me salvou. Não rejeitou o povo, mas tomou apenas um resto, segundo a eleição da graça. E nós hoje que somos tomados, porque nós já estávamos dentro da eleição da graça, e sofremos outra transformação, porque agora você é um resto, segundo a eleição da revelação. Você ser um resto, depois que o Cordeiro saiu do trono, depois que o 7º selo já manifestou, como vocês ouviram há pouco, o irmão Rogerinho falando sobre isso, você saber que você é aquilo, você é parte daquele 7º selo, você é parte daquele 7º trovão, você é parte daqueles 7 trovões, você é parte daquela 3ª puxada, você faz parte, e você é um resto, mas Deus aprove ir e te buscar. Você não veio oferecido, Deus te buscou. Tem hora que Deus nos busca através de uma doença, de um problema, de uma luta, até da morte de alguém. Deus busca a gente. Graças a Deus que nós estamos aqui e que não há necessidade de Deus fazer alguma coisa para nos buscar, porque nós já estamos. Você já está. Então tem que ter segurança nisso daqui. Segundo, é um resto, segundo a eleição da revelação, dos selos, dos trovões. Você é um resto. É o que sobrou da primeira e segunda etapa. Eles não querem. O que sobrou da tribo de Benjamim, ali estava Paulo, que foi o destacado do dia, ainda que tinha outros que o seguiam, como tem outros que nos seguem hoje. Mas nós viemos com um resto, uma sobra da primeira e segunda etapa. Foi daqui, ó. E o resto você sabe, nem aproveita.
Muitas vezes o resto, eu sempre gosto assim do arroz fresquinho. O resto, você tem que fazer alguma mexida nele, você tem que botar uma pimenta, você tem que fazer. Então tem hora que Deus tem que pôr a pimenta em nós. Tem que botar tempero em nós. Para ter mais sabor. E é o sabor da palavra do dia. E pimenta é sofrimento, é luta. Que cada um de nós passamos. Não estamos servindo a Deus apenas pelo prazer do céu. Estamos servindo a Deus porque nós o amamos. Se for a questão, porque a fulana casa com o Beltrano, porque ele falou que vai dar um carro, uma casa para ela. Não, tem que casar por amor. E quando casa por amor, a coisa é diferente. Ainda que vai comer fubá, mas casou por amor. Mas se for por interesse, não vai funcionar. Então você não está ligado a Cristo, casado com Cristo, com interesse material. Porque ele é espiritual. O seu casamento já é espiritual com Deus. É a união invisível da noiva de Cristo. Você casou com ele. Os outros não sabem nada desse casamento. Os outros nem à festa foram. Você que falou, eu já fui casado. Não dá para convidar ninguém. Esse casamento aqui é casar com a revelação, é casar com o selo revelado, é casar, o 7º selo revelando os demais selos. Quando o irmão Brana veio, 6 selos já estavam no caminho. O primeiro já tinha passado, só precisava ser revelado. Só revelado. Mas ele veio no tempo do irmão Brana, por volta de 42, 45, por ali, estava cumprindo 5º e 6º selo, que é uma parte, para poder vir o 7º selo, para a abertura do 7º selo. Irmão Brana fala sobre isso. Estas coisas, essas trombetas soaram antes do 7º selo entrar em cena. E quando foi que soaram as trombetas? No 6º selo. E o que o irmão Brana disse que são as trombetas? Os anjos, os 4 anjos da 6ª trombeta. Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. A festa das trombetas, ele pregou isso. Então, já são coisas acontecidas dentro do 6º selo. Para que o 7º selo, a vinda do Senhor, olha, 40 a 45, o que acontece? 5º, 6º selo. Almas debaixo do altar, aqueles milhões de judeus que foram para debaixo do altar quando Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann mataram esses homens. Mas não ficou só nisso. Eles ficaram lá clamando, dizendo, ainda tem uma porcentagem, tem um resto ainda, segundo a eleição, chamado 144 mil, que há de chegar. Mas eles têm que passar pelo mesmo que vocês, 6 milhões de judeus passaram, serem mortos, serem assassinados. Isso ainda vai acontecer. Por isso que ele tem que ver o que cumpriu e o que está por cumprir. E o que cumpriu era para que pudesse dar a vinda do Filho do Homem. Sem esses 4 anjos, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, para soar a 6ª trombeta, sem eles não podia Jesus Cristo vir como Filho do Homem em 63. Por que ele veio em 63 como Filho do Homem? Porque já tinha acontecido essas coisas. Ele já tinha dado o sinal de Mateus 24, 32 em diante, que aí vocês vão ver o 36, aquele dia e hora, mas ele está dando o sinal de Mateus 24, 32, a figueira, que já estava brotando seus ramos em 48, a figueira é Israel, ela brotou. Deus pegou um povo daqueles judeus e levou para Jerusalém, para daqueles ali extrair o resto, que é os 144 mil. Antes tinha já morrido mais de 6 milhões de judeus,
que estavam debaixo do altar do quinto selo. Como é bom você acompanhar e ser participante mesmo do resto. Eu pertenço a um resto, mas é um resto que ainda entra. É um resto que ele está predestinado, é um resto segundo a eleição. Deus te elegeu para isso e nós estamos entrando aqui na última hora, nesse resto aqui. Os grandes homens, as grandes igrejas, não, ele pegou um restinho só. Esse restinho era como Paulo, parou, ouviu, perseguiu, logo aceitou, creu, pagou o preço. Tem pessoas que me ligaram essa semana e dizem, olha, falei contra. Não queria nem ouvir o CD. Meu pastor já ensina assim. Mas comprei um DVD. E na hora, para testar o DVD, não tinha um DVD para me tocar. Só tinha um que eu ganhei de pregação do Osmar. Só tinha um. A irmã dizia, coloque ele mesmo. Acabou. Por isso que ele diz, não escuta não, isso contamina. Mas é uma coisa boa, uma boa contaminação. Ouviu? Creu mesmo. O marido também creu. É um casal de gente mais de idade. Zelosas. Mas não queria nem ouvir, de medo. A hora que ouviu, agora já sabe, nós estamos parados no 5, pastor. Já está no 7, nós estamos parados no 5. As pessoas já começam a entender. Um CD. Entende? Então você vê, as pessoas fazem parte. É o resto. Segundo a eleição da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Isso é agora que a coisa está acontecendo agora. É ruim, na verdade é ruim. Quando você vê, as pessoas têm que sair das igrejas porque os pastores não crêem. Poderiam crer e ficar com aqueles membros. Mas não tem jeito. Eles não creem e diz para não ouvir. A hora que o eleito escuta, ele diz, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo? Agora, você está incluso nisso daqui. Um resto, segundo a eleição da graça. Você, a segunda eleição, já não é da graça. A graça você já tinha entrado. Você sabe que aquele que entrou pela eleição da graça, sem esta revelação, ele nem chega lá. Porque só entrou pela eleição da graça. E a graça já fez o seu trabalho intercessório. E agora você só pode entrar quando a graça terminou, quando o Cordeiro saiu do trono, quando houve silêncio no céu. Aqui dá para entender o que foi pregado? Quando houve silêncio no céu, porque Deus não estava lá. E houve silêncio no céu por quase meia hora. Deus não estava lá, Deus estava na terra. Ele tinha descido no Monte Pôr do Sol. Era o 7º selo, eram os 7 trovões. Mas as pessoas não querem tomar parte nisso daí. Só o eleito escuta essas coisas e diz, mas é isso que eu estava querendo. Era isso que eu estava esperando. Então, eleitos, segundo a eleição. É um resto, segundo a eleição. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se é pela revelação, já não é pela graça, porque pela graça já fomos. Pela graça nós já fomos salvos. Mas nós temos vivido em um espaço de tempo que Deus faz duas coisas: graça e revelação. O povo dos dias de Jesus viveu num espaço de tempo tremendo, que Deus estava de lei mudando para graça. Nós vivemos num tempo tremendo, graça mudando para revelação. E só o eleito pode olhar nisso. Eu pertenço a esse resto, segundo a eleição da revelação. E se é pela revelação dos trovões, já não é mais
pela graça apenas. Você não vai entrar pela graça apenas, como não entrava pela lei apenas. Tinha que unir aquilo que você trouxe da lei, mas receber a graça. Tem que unir o que você recebeu da graça, batismo em nome de Jesus Cristo. Tem gente que nem da graça recebeu coisa. Na graça, o que o povo tem recebido é cura divina. Já fui curado, fui abençoado. Mas você não recebeu nem o nome de Jesus Cristo, que é o nome da graça. Brana não é o nome da graça. Brana é o dia da vingança. E eles não conseguem ver isso daí. Pois que o que Israel buscava não o alcançou. Aí podemos dizer, irmãos, pois que o que os gentios buscavam não alcançou. O que o povo da mensagem, primeira e segunda etapa, buscavam, não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram. Lá atrás você vê. O que Israel buscava não alcançou. Mas os eleitos, Pedro, Paulo, João, Tiago e outros irmãos, esses alcançaram. E aqui é a mesma coisa. O que o povo da mensagem buscava, 7 selos, 7º selo revelado, 7 trovões, novo nome, 3ª puxada, visão da tenda, o que eles buscavam, não alcançaram. Mas os eleitos alcançaram. Amém? Os eleitos puderam alcançar. Eles não alcançaram, o mundo não alcança. Israel não alcançou, o eleito alcançou. Os gentios não alcançaram. O eleito gentil foi quem alcançou. O povo dentro da mensagem não alcançou isso daí. Foi revelado nos dias da voz do 7º anjo, mas eles não alcançaram aquilo. Deus já tinha elegido um povo para ver. Você deve ser agradecido a Deus. Que lado da espada você está? Ela é uma espada de 2 gumes. Que lado da espada você está? Estou do lado que corta para a vida. Porque você pode estar do outro lado que corta para a morte. Que a espada está te cortando, a mensagem está te cortando, mas você, ao invés de viver, quer dizer, crer na palavra, receber o nome, receber o novo nome, receber a deidade verdadeira, ao invés de você receber, você morre. Você está do lado do fio da espada que mata. E a Bíblia Sagrada, ela é uma espada de 2 gumes, ela corta para os 2 lados. Então, se ela corta para os 2 lados, ela tem que cortar para um lado e da vida, para o outro lado ela corta também. Mas a pessoa não crê, ela mata. Por que não admitir, a hora que você está vivendo, que você entrou, porque a mão de Deus te pôs aí dentro. Certo? Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Os demais foram endurecidos. Os pentecostais foram endurecidos ao batismo em nome de Jesus Cristo. Eles foram endurecidos à deidade. Os demais dentro da mensagem foram endurecidos à deidade, formaram uma dualidade. Eles foram endurecidos. Os demais dentro da mensagem foram endurecidos para ver trovões revelados. Irmão Brana como 7º selo. Ele mesmo mostrou que era o ministério dele o 7º selo. Ele não podia dizer, isso aqui é o 7º selo. Deus falou para ele, não diga a ninguém, essa é a 3ª puxada. Eu estou aqui com um parágrafo que eu não quero ler, mas apenas ficar nisso daqui para me encerrar. Você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. 62 suas fiéis palavras de promessa. Ele não pode ensinar a bebês pentecostais. Logo, você não pode ensinar aos bebês da mensagem. Da 1ª e 2ª etapa, você não pode ensiná-los coisas sobrenaturais. Eles não dão conta de entender as coisas sobrenaturais. Então você tem que tratar com eles de coisas naturais. Deus falou do sobrenatural, Nicodemos não entendeu. Eu tenho que voltar ao ventre materno e nascer a 2ª vez? Não é isso não, Nicodemos. Quantos Nicodemos nós temos hoje? Já experientes, cabeça branca. Experientes, são Nicodemos também.
que crê no Evangelho, que crê em Deus, que crê na mensagem, mas não tem essa experiência. Você sabe que é o 7º selo. Importa que conheças o 7º selo. Você precisa saber o 7º selo. Você tem que saber que o 7º selo é uma pessoa. Era Deus numa carne aqui na terra. O 7º é a vinda do Senhor. Está claro. Era o 7º anjo da constelação quem tinha o 7º selo e voou para Brana. Então Brana era quem tinha o 7º selo. Estava dentro dele. Olha as suas pregações. E não só o 7º selo. Dentro do 7º selo estava escondido 7 selos. Porque é o 7º, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, é que revelaria todos os mistérios que estavam escondidos ali dentro. Era um ministério revelando todos os segredos de 7 eras da igreja. Vamos dizer 6 eras da igreja e deixando a última era em segredo. Ele era o segredo do dia. Mas Paulo foi o segredo do dia, eles não viram. Martim, Irineu, Martim, Columbo, Lutero, Wesley, eles foram o segredo do dia, eles não puderam ser vistos. E agora você não pode ensinar aos bebês da mensagem 7º selo, você não pode ensinar aos bebês da mensagem novo nome. Quando você fala sobre novo nome para alguns bebês da mensagem, e chora, até pastor chora. Agora não pensa que ele chora assim de lágrima, não. Eles choram, dizendo: isso é falso, isso é mau. É um bebê. Ele é um bebê pentecostal dentro da mensagem. É um bebê da primeira e segunda etapa. Ele não foi amadurecido, ele não chegou à emancipação da terceira puxada para poder receber a revelação. Não precisa ser sábio, não. Deus pegou um Pedro que não sabia ler nem escrever. E Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Somente tu tens palavra de vida eterna. Mas você não sabe ler nem escrever, eu quero te ganhar. Não, você não vai me ganhar, não sei ler, não sei escrever, mas tem uma coisa: eu conheço quem é a mensagem da hora. Muitas vezes as pessoas são assim. Talvez se você for um pouquinho, parece ignorante sobre a letra, você não formou, não estudou muito, ele diz: vou ganhar aquilo ali. Irmãos, olha, eu tenho experiência nisso no meu ministério, de gente que não sabia ler a Bíblia, pegava a Bíblia de cabeça para baixo e ficava com ela assim na igreja, porque ele não sabia nada, de cabeça para baixo. Mas ninguém mudava a cabeça daquele velho. Batismo em nome de Jesus Cristo, eu creio num profeta, e com a Bíblia de cabeça para baixo. Eleito é eleito ele recebe a palavra, não importa. E as pessoas dizem: mas ele não sabe ler, não sabe escrever. A fé não vem por ler e escrever, a fé vem por ouvir. Graças a Deus que a fé vem por ouvir. A fé não vem por aprendizado, a fé não vem por teologia, a fé não vem por formaturas, a fé vem por ouvir. E a prostituta ouviu e creu, o ladrão ouviu e creu. Eu ouvi e criei, você ouviu e creu. É só ouvir. Pai Celestial, te damos graças por ser encontrado dentro daqueles que o Senhor, nesse dia, tomou como um resto, segundo a eleição da revelação, segundo a eleição dos selos, trovões, novo nome. Estamos agradecidos por ser um resto que o Senhor tomou quando o Cordeiro saiu do trono. No silêncio que deu no céu, o Senhor me captou na terra. O Senhor captou meus irmãos, os segurou, os chamou, os conquistou. Com o silêncio que esteve no céu, o Senhor me salvou na terra. João diz: e ouvi milhões que gritavam, glória a Deus, digno é o Cordeiro. Eles gritavam, porque os gritos que tinham no céu: santo, santo, santo. Agora o Cordeiro saiu do trono e desceu o 7º selo sobre um monte pôr do sol. E os eleitos agora é que gritam aqui embaixo. Agora é de onde Deus extrai o verdadeiro louvor.
a verdadeira honra, glória, exaltação, enaltecimento ao seu nome é quando ele sai do trono e desce e revela a sua palavra e manifesta como o sétimo anjo aqui na terra, Deus encarnado. Estamos agradecidos por isto, Pai, porque agora os gritos, os glória, aleluia, é aqui na terra. O santo, 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 não é no céu, é na terra, porque ele desceu, ele veio a nós, teve meia hora de silêncio. Isso traz para nós o gozo da revelação, da palavra desta hora. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vai semeando, que esta semente vai brotar no peito deste sofredor. Vai semeando, vai semeando. Quando chegar o dia, galardão vai receber, pois todo aquele que semeia